Como o pedido de vocês é uma ordem, um inscrito aqui pediu para falar sobre as criaturas do Poppy Playtime e a gente vai ver como a Fundação SCP lidaria com cada uma delas. E como vocês sabem, não vai ter todas elas aqui, só algumas. Essa parada toda começa com um simples nome, e esse nome é o Elliot Ludwig, o fundador da empresa Playtime. E o que ele mais queria era fazer uma grande inovação no mercado de brinquedos, especialmente com a criação da boneca Poppy, que se tornou um sucesso por ser incrivelmente adorável e interagir com os humanos. E a inovação estava exatamente aí. Criar brinquedos com vida própria, e a primeira delas foi a própria Poppy. Mas o que ninguém sabia era que essa empresa Playtime estava envolvida com vários experimentos secretos, que era a criação desses brinquedos com vida e fazendo experimentos com monstros. O cientista que estava na frente disso tudo era um tal de Dr. Harley Sawyer. E dentre os experimentos horríveis que ele fez, o mais conhecido é o experimento 1006, também chamado de o protótipo, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. 10 anos antes do que se passa no jogo, a fábrica desses brinquedos fechou de uma hora para outra, e todos os funcionários desapareceram misteriosamente, menos um. E esse único funcionário é o próprio jogador, que 10 anos depois retorna até a fábrica para descobrir o que rolou ali e investigar os horrores que aconteceu lá dentro. Quando o jogo começa e o antigo funcionário entra na fábrica, o primeiro experimento que o jogador vê, mas de cara não percebe, é o experimento 1170, conhecido como Huggy Wuggy, que tem mais ou menos 5 metros de altura. E no começo ele finge ser uma estátua para enganar o protagonista. E assim que o jogador consegue pegar a chave para ligar novamente a energia da fábrica, ele tinha desaparecido de onde ele estava, só para no momento seguinte ele aparecer do nada e começar a perseguir o ex-funcionário em todos os lugares possíveis, desde os mais altos até os mais estreitos. E se ele te pegar, ele pode te abraçar tão forte até você explodir ou te despedaçar com os dentes. Basicamente, o Huggy Wuggy é um predador que guarda a entrada principal da fábrica do Playtime e vai devorar qualquer um que entre nas instalações. E foi basicamente para isso que ele foi criado mesmo, para servir como uma segurança da fábrica. E como a maioria dos outros brinquedos, o Huggy Wuggy na verdade é uma criança órfã, transformada por causa dos experimentos. Por causa disso, além da sua forma de pelúcia gigante, ele adquiria alguns poderes como super velocidade, flexibilidade para entrar nos lugares estreitos e perseguir o jogador, tem uma mente de predador para perseguir suas presas a todo custo, é furtivo e inteligente, consegue invocar mini-huggies que servem como um tipo de sentinela que grita sempre que tem um humano passando por perto, chamando a atenção da criatura e além de ser super resistente. Porque no final do capítulo 1, quando o jogador consegue chegar até uma passarela e puxa uma caixa para fugir da criatura, tanto o jogador cai e o brinquedo caem de lá. Felizmente o jogador sobrevive caindo na plataforma de baixo, mas a criatura bate em vários canos e deixa manchas de sangue por toda parte. Desde então criaram teorias que ele tinha sobrevivido à queda e, sim, nos capítulos à frente a gente descobre que ele estava vivo. Machucado pra caramba, mas ainda assim estava vivo. Mas agora levando pro lado da Fundação SCP, se fosse o caso ele nem mesmo seria classificado como Kiter, mas sim Euclídeo. Porque por mais que ele seja agressivo e persiga as presas que nem um animal, ele ainda assim pode ser bem previsível e não tem uma inteligência normal. No geral, ele nem daria trabalho para a Fundação e seria bem fácil de conter ou destruir se eles quisessem. Porque se uma queda e simples canos deixaram ele todo arregaçado, imagino o que aconteceria se uma força-tarefa da Fundação resolvesse dar um trato bem bonito nele. Não restaria fiapo azul de manga para contar a história. Em janeiro de 1991, uma órfã chamada Mary Penny foi escolhida para se tornar o experimento 1222, conhecida como Mommy Longlegs. Porém, ela era completamente agressiva com os funcionários e era carinhosa, tendo um sentimento materno com os outros órfãos e outros experimentos. Provavelmente porque ela passou pelo mesmo e sentia talvez uma certa empatia. Então, ela foi transferida para a estação de jogos da fábrica Playtime. Anos depois, no início do capítulo 2 do jogo, ela aparece para o jogador fingindo ser uma criatura boa e acolhedora para atrair o protagonista. Mas não demora nada para essa máscara de boazinha cair e ela começa a ameaçar, dar um fim ao jogador e comer suas entranhas se ele não quisesse obedecer a ela e participar dos seus jogos. A partir daí, o jogador precisa jogar para sobreviver e sempre sendo incentivado por ela para continuar jogando, porque ela oferecia códigos que o jogador precisaria usar futuramente como suborno. Porém, ela fingia não se importar, mas no fundo ela ficava cada vez mais furiosa e agressiva sempre que via o ex-funcionário sobrevivendo e concluindo seus jogos, começando a partir daí a sabotar os jogos e fazendo de tudo para que o próprio jogador morra sem que ela precise fazer nada. Como eu disse antes, ela tem uma natureza quase como materna, mas ela não demonstra ser assim no capítulo 2 do jogo, porque ela
vai matar suas próprias criaturas se elas não conseguirem pegar o jogador, pendurando seus corpos na sala principal da estação de jogos. Isso mostra pra gente que ela não tolera falhas e como a sua mente se degradou com o passar do tempo, fazendo com que ela não se importe mais com eles. Como a maioria dos experimentos, ela tem uma força e velocidade acima do normal, fora que ela consegue matar o jogador instantaneamente se ela conseguir pegar ele, graças ao plástico elástico que tem no seu corpo. Ela consegue se esticar por centenas de metros, se contorcer e se dobrar para entrar nos lugares, assim como escalar lugares altos, e quando ela fica em 4 patas ela fica ainda mais rápida, sendo comparada com uma aranha gigante. E por causa disso ela consegue criar teias que usa para bloquear entradas e enforcar as outras criaturas que não conseguiram pegar o jogador. Nas habilidades ela é bem parecida com o Huggy Wuggy, mas ela parece ser mais inteligente e estratégica que ele. Nesse caso ela também seria uma criatura Euclídeo, porque por mais que ela seja mais estrategista e manipuladora que os outros, ela ainda assim não é grande coisa. Tanto que o próprio jogador conseguiu dar um fim nela usando um triturador. E assim que o corpo dela é esmagado, ela vai dessa pra melhor no mesmo instante, no momento que a máquina pega no estômago dela. E isso acontece porque, no caso das aranhas, elas têm o coração e os pulmões no abdômen e não no tórax igual a gente. Então ela não seria tão difícil de conter e principalmente de dar um fim usando a força bruta. Antes de se tornar uma criatura aterrorizante, o Catnap era outro órfão chamado Theodore Grumble. Ele vivia no orfanato Playcare, que era onde todos os outros órfãos ficavam e que era comandada pela empresa Playtime. O Theodore sofria de asma grave e precisava sempre de um inalador para respirar. A sua vida mudou drasticamente depois de um acidente, que ele estava tentando recuperar o seu inalador de uma área perigosa, e foi aí que ele caiu na fábrica. Então, o protótipo, o experimento 1006, resgatou ele, mas aquele acidente deixou ele gravemente ferido. E em vez de consertar o seu corpo, o protótipo reconstruiu o garoto. Agora, na forma do Catnap, ele é completamente leal ao protótipo por ter salvado a sua vida, quando ele ainda era humano, adorando ele como se fosse um deus e matando os hereges que não seguem ele. O Catnap é visto pela primeira vez carregando o corpo do jogador, já que esse sofreu um acidente no trem no final do capítulo 2. E agora, no início do capítulo 3, ele joga o jogador num buraco de lixo e deixa ele na própria sorte. E no segundo encontro com o Catnap, ele solta um gás chamado de fumaça vermelha, que faz o jogador ter alucinações ao entrar na Home Sweet Home. Então a criatura persegue o jogador até finalmente conseguir escapar. Na terceira vez que eles se encontram, o Catnap nocauteia o protagonista e destrói a máscara de gás que ele estava usando para se proteger do gás alucinógeno. E agora, sem a máscara, ele entra em flashbacks e alucinações. Depois que o jogador recupera a consciência, a criatura ameaça matá-lo se ele não sair dali. Durante a última perseguição e luta entre o jogador e a criatura, o Catnap é eletrocutado e incendiado, deixando seu corpo completamente queimado. E assim como o protótipo salvou ele quando ele era criança, nesse momento a mão do protótipo desce da ventilação, aparentemente tentando ajudar o Catnap a subir. Mas ao invés disso, ele se oferece em sacrifício ao protótipo, que segundos depois aceita o seu sacrifício e acerta o Catnap no rosto, antes de levar o corpo embora. No fim, o Catnap tinha o único objetivo de ser o guardião da Playcare, sendo um monstro paciente e vigilante, com um instinto predador muito inteligente, além de ter as qualidades dos outros experimentos, como força, agilidade e furtividade, tendo o mais interessante e diferente, que é o gás alucinógeno que ele tem, que causa alucinações no jogador. Mas assim como vocês viram, ele não é imune a choques e fogo, ou seja, ele pode morrer. Então ele também receberia uma classificação Euclídeo, e a mesma dificuldade que eles teriam com as outras criaturas, eles teriam com o Catnap, porque o gás alucinógeno que ele solta poderia ser ignorado facilmente por uma força-tarefa móvel usando uma simples máscara. E se a Fundação SCP usasse a força bruta igual nos outros, daria certo. Por fim, e mais importante, e que eu adiei para falar quase o vídeo todo, nós temos o experimento 1006, que é aquela mão que levou o Catnap embora, mais conhecido como o protótipo. Ele é a mente mestre e o principal vilão por trás de todos os eventos da Plop Playtime. E diferente dos outros monstros da fábrica, ele não é um brinquedo, mas sim uma entidade esquelética misteriosa e muito, mas muito inteligente. A sua história é a mais antiga e a mais sombria. Ele é o primeiro experimento que teve sucesso na criação de uma entidade anômala pela empresa Playtime. E em vez de se submeter e obedecer às ordens da empresa, o protótipo usou sua inteligência para orquestrar a chamada Hora da Alegria, que foi um massacre que acabou com quase todos os funcionários da fábrica e libertou as outras criaturas. Desde então ele tem se escondido nas profundezas da fábrica, servindo como uma figura de culto para várias criaturas e principalmente para o Catnap. Ele é o verdadeiro arquiteto
teto do apocalipse na fábrica, buscando não apenas sobreviver, mas também expandir o seu poder e a sua influência. Fora isso, ele não tem uma aparência fixa, mas o que se sabe é que ele tem um braço com ossos e veias humanas ligadas a ele, mostrando que ele transformou os restos dos humanos que ele ceifou em partes dele. Como vocês perceberam, ele tem habilidades incríveis além de físicas. Ele de certa forma controla as outras criaturas através da sua própria religião, controlando aqueles que idolatram ele. Ele é um líder manipulador, mais perigoso pela sua mente do que pela sua força bruta. Fora que o protótipo é um gênio tático, podendo planejar eventos complexos, manipular outras entidades e prever os movimentos das suas vítimas. E como eu disse, ele é o cérebro por trás da Hora da Alegria e de todas as outras ameaças que o jogador enfrenta. Ele também tem uma habilidade em específico que eu acho incrível, que é um tipo de regeneração diferente. Basicamente, ele consegue fundir partes do corpo de outros monstros para regenerar seu próprio corpo e absorver as habilidades dele, tornando-se mais forte a cada nova parte que ele adquire, como ele fez com Huggy Wuggy, Catnap e Mommy Long Legs. Por isso, ele seria classificado como Keter. A fundação até conseguiria conter ele facilmente na força bruta, mas o problema seria a sua influência psicológica e inteligência, fazendo com que ele sempre seja imprevisível e que a contenção tenha que se adaptar a ele sempre. De preferência, ele teria que ser colocado numa cela de concreto e metal com isolamento acústico e isolamento eletromagnético para que nenhum sinal seja transmitido ou que chegue a ele, para que ele não consiga fazer a sua manipulação. Fora o óbvio, só funcionários de cargo alto e treinados poderiam entrar em contato com ele, e eles teriam que sempre estar atentos a qualquer tentativa que ele fizesse de manipular os próprios funcionários ou os outros SCPs, porque, né, vocês lembram do culto.